no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Menos burocracia e caminho mais curto para quem precisa do auxílio-doença, o chamado auxílio por incapacidade temporária. O INSS simplifica o acesso ao pedido do benefício. Quem chega com mais informações em uma conversa com o professor e advogado Paulo Bacelar é o nosso repórter Carlos Alberto. Uma boa notícia para milhares de beneficiários do INSS que tinham desconto no bolso quando havia conversão do auxílio-doença em auxílio permanente. O Instituto Nacional do Seguro Social publicou uma portaria determinando o fim de qualquer desconto feito a segurados que tenham o benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença convertido em benefício por incapacidade permanente, antes chamado de aposentadoria por invalidez. Uma informação importante: a determinação vale para benefícios calculados com base na reforma da Previdência promulgada em novembro de 2019. O problema aconteceu porque a reforma da Previdência alterou a forma de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, permitindo que o benefício fosse fixado num valor abaixo do auxílio-doença anterior. Antes de 2019, a renda inicial para aposentadoria por invalidez era de 100% do salário do benefício, calculada com base na média dos 80% maiores salários de contribuição desde julho de 1994. Porém, a reforma criou uma nova fórmula de cálculo, com base em 60% do salário de benefício, mais 2% para cada ano de recolhimento ao INSS, com cálculo baseado em 100% dos salários de contribuição, sem descarte dos 20% menores. De acordo com o professor e advogado Paulo Bacelar, a publicação da portaria, após a decisão da Justiça Federal, corrige uma distorção e protege os segurados que têm o auxílio temporário convertido em auxílio permanente e não tem culpa pela demora do INSS em conceder o benefício. O INSS, quando ele tem um auxílio-doença, um benefício por incapacidade temporária, ele faz perícias periódicas para a pessoa pedir a prorrogação. Ele vai pedindo a prorrogação desse benefício. Numa dessas perícias, o INSS verifica que ele não tem mais condição de retornar ao trabalho, está incapacitado permanentemente para o trabalho e indica a aposentadoria por invalidez. Aquele médico que fez a perícia, ele só faz indicar que aquela pessoa está aposentada por invalidez. Só que ele só vai transformar esse benefício de auxílio-doença em aposentadoria permanente quando o médico supervisor, ele homologar essa decisão do médico perito que fez aquela perícia periódica. Então ele pode demorar 3 meses, 2 meses, 3 meses, 4 meses, para aquele médico supervisor homologar aquela aposentadoria, que foi indicada pelo médico naquela perícia periódica. E aí, quando ele homologa efetivamente essa decisão do médico perito, ele vai retroagir a data do pedido do médico que indicou a aposentadoria. E aí ficava aquele auxílio-doença sendo recebido até ser homologada aquela aposentadoria. Então gerava um débito, gerava um pagamento em dobro daquele benefício. Só que não é culpa do segurado que ele recebeu aquele benefício indevidamente, porque o INSS demorou de homologar aquela aposentadoria. E essa decisão é exatamente para que não possa ser cobrado do segurado esse período que ele ficou aguardando a homologação da aposentadoria por invalidez, quando transformou a aposentadoria. Então é uma decisão favorável para o segurado, que foi determinada através de uma ação civil pública, né? E aí eu determinando que o INSS não cobre mais do segurado que teve o benefício transformado em aposentadoria por invalidez, desse período que ele ficou recebendo o auxílio-doença, aguardando essa decisão do médico. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. O auxílio-doença é um dos principais benefícios concedidos pela Previdência Social. E na fila estão milhares de cearenses, estão milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil à espera da realização da perícia. Nos últimos dias, nas últimas semanas, o governo federal adotou algumas medidas para facilitar o encaminhamento para a realização da perícia ou mesmo a dispensa da realização dessa perícia do ponto de vista presencial, com o encaminhamento
encaminhamento dos documentos pela internet para os trabalhadores, para os segurados, seguradas, terem a concessão do benefício sem tanta espera, porque em alguns casos, essas pessoas que precisam do auxílio-doença, e esse dinheiro vai chegar na hora em que os trabalhadores e as trabalhadoras estão afastados das suas atividades. Então, para encurtar o caminho, o governo federal decidiu que o auxílio-doença poderá ser concedido temporariamente a partir da apresentação de documentos, claro, seguindo uma série de exigências apresentadas pelo INSS para os segurados, para as seguradas. E o número de pessoas que precisam desse benefício é tão elevado que desde julho deste ano, quando o INSS passou a utilizar o sistema Ateste-Med em larga escala, permitindo que os trabalhadores solicitem o auxílio-doença pela internet, sem a necessidade da perícia médica, 452.028 pessoas fizeram o requerimento pelo site ou pelo aplicativo do INSS. E outra informação importante também, o INSS começou a permitir, desde a última segunda-feira, a solicitação via Ateste-Med nas agências da Previdência Social. Os trabalhadores que não têm acesso à internet, esse é um recado importante, podem procurar uma unidade, uma agência do INSS e contar com com a ajuda de um servidor que irá orientá-la nesse encaminhamento do requerimento. Somente no primeiro dia de atendimento após essa decisão do INSS, segundo o próprio Instituto Nacional do Seguro Social, 375 pessoas procuraram esse serviço em todo o país. Mas são milhares e milhares de pessoas no Ceará, são quase 40 mil pessoas no Ceará que precisam realizar a perícia médica para garantir a concessão de benefícios previdenciários e principalmente do auxílio-doença ou do BPC. Lembrar para você, ouvinte internauta, que nos acompanha com tanta atenção nessa agenda previdenciária, que amanhã, sábado, a partir das 7 horas da manhã, tem o jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, com a participação do professor e advogado Paulo Bacelar e do Marcos Furlan. 1 hora dedicada a você, ouvinte internauta, com explicações, orientação sobre todos os benefícios pagos pela Previdência Social. Ainda sobre essas ações na área do INSS, eu quero chamar o Carlos Alberto de volta com a informação sobre a elaboração de um projeto de lei pelo governo federal para atrair como contribuintes da Previdência Social trabalhadores que atuam como motoristas e entregadores por meio de aplicativos. Carlos Alberto. Os dados de uma pesquisa inédita do IBGE, divulgada nesta quarta-feira, revela que o Brasil tem 2.100.000 motoristas e entregadores que trabalham com aplicativos. Os números surgem num cenário de debate sobre as relações trabalhistas e, principalmente, a inclusão desse contingente de brasileiros ao sistema previdenciário. O governo federal entra na reta final de análise do texto do projeto de lei a ser enviado ao Congresso Nacional com normas sobre a alíquota que deve ser instituída para os trabalhadores de aplicativos contribuírem com o INSS. De acordo com a pesquisa do IBGE, entre os 2.100.000 pessoas vinculadas aos aplicativos, 704.000 atuam como motorista do transporte de passageiros, 589.000 como entregadores de comida e produtos, 207.000 em aplicativos exclusivos de táxis e outros 197.000 nos aplicativos de prestação de serviços gerais, o que inclui faxina, cuidado de pessoas, reforma e reparos, tradução, serviços jurídicos e de saúde. A pesquisa traça também o perfil desses trabalhadores, indicando que a maioria, 81,3%, é formada por homens, com escolaridade elevada e jovens. Os dados da pesquisa revelam que 61,3% dos motoristas e entregadores têm ensino médio completo ou superior completo, sendo que, nesse contingente, 48,4% são jovens com idade entre 25 e 39 anos. Outros dados do estudo que chamam a atenção.
A jornada é maior, o ganho por hora é até 37% menor em relação aos que prestam o mesmo tipo de serviço fora das plataformas e a autonomia trabalhador em relação ao aplicativo é considerada limitada. O levantamento foi elaborado com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD Contínua do IBGE, numa cooperação com a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e o Ministério Público do Trabalho. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Informações completas sobre essa pesquisa do IBGE que está municiando, está dando subsídios para o governo federal definir quais são as condições para você, motociclista, motorista, ciclista que trabalha como motorista por meio das plataformas, dos aplicativos ou faz esse serviço de entrega, para você se incorporar à condição de contribuinte da Previdência Social. É uma medida importante, claro, são 2.100.000 pessoas em todo o Brasil atuando nessa área, como acaba de dizer o Carlos Alberto. Boa parte, talvez mais de 50% dessas pessoas não tenham hoje vínculo com o INSS, o que as deixa descobertas no campo da Previdência Social. Então vamos acompanhar, porque esse projeto de lei chega a qualquer momento no Congresso Nacional, vamos ter debates, discussões, análises e também sugestões de alterações no texto encaminhado pelo governo federal. Mas o que vai ficar como importante nessa decisão da Previdência Social é permitir que esses milhões de trabalhadores entrem para os quadros da Previdência Social, contribuindo para o INSS e garantindo assim o caminho para a aposentadoria e, mais do que isso, proteção quando sofrer um acidente, quando enfrentar problema de saúde ou em caso de óbito, o cônjuge ficar com a pensão por morte, que vai dar cobertura tanto para a família quanto para os filhos. Essas informações são importantes para você, ouvinte internauta. E daqui a pouco tem muito mais dentro do bate-papo político, porque na nossa agenda está a crise interna no PDT, que entra na pauta da reunião da Executiva Nacional hoje, sexta-feira. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. É luz, é calor que vem do coração. Educar para mim é fazer parte do desenvolvimento das crianças e eu tenho orgulho de ser professora. Cuidar para desenvolver. Além da educação dos jovens, o governo do Ceará investe na educação das crianças para preparar para um futuro de oportunidades. Nos centros de educação infantil, os pequenos recebem cuidados durante todo o dia, refeições, salas de atividades e materiais que estimulam o desenvolvimento das crianças. Enquanto eles aprendem, os pais têm mais tempo para se dedicar ao trabalho. Sou mãe solteira, meu filho é autista, não tenho com quem deixá-lo e ele aqui eu fico mais tranquila. Cuidar pra avançar, esse é o Ceará. Abraça nossa gente, isso é muito Ceará. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Amor, eu tô preenchendo a ficha aqui. E o que eu coloco em profissão? Ué, tá fácil. Empreendedora. Mas eu não sou empreendedora. Como não? Você tem o carrinho do açaí, compra as coisas, faz as contas, é dona. Ah, só você mesmo, hein? Eu e o Sebrae, né? Dá uma olhada nas redes sociais. Eles existem pra apoiar quem tem pequeno negócio, como você, que é dona de dois. Dois? Do carrinho do açaí e do meu coração. Sebrae, há 51 anos, apoiando pessoas como você, donos de pequeno negócio. Siga o Sebrae nas redes sociais. Serviços e soluções que facilitam a vida da população? A Alesse tem. Na Assembleia Legislativa do Ceará, o povo cearense pode encontrar serviços que garantem o direito do consumidor, direito e defesa das mulheres, emissão de documentos, assistência para quem mais precisa e muito mais. Acesse al.ce.gov.br, agende os seus serviços e fortaleça a sua cidadania. Alesse, colaborar com a cidadania. Mais que uma missão, é a nossa lei. Conhecer
Conhecer o Ceará e o Brasil inteiro sem pesar no seu bolso parece uma viagem improvável? Com o Turismo Social Sesc você pode. Prepare sua mala e venha aproveitar pacotes de viagens e excursões a preços especiais. E o melhor, serviços inclusos como alimentação, guia de turismo e traslado de qualidade deixam a sua experiência ainda mais incrível. Faça já sua credencial Sesc e curta tudo isso e muito mais. Acesse sesc-ce.com.br e escolha a sua próxima aventura. A vida tá melhorando no Ceará. Bolsa Família? 1,5 milhão de famílias beneficiadas aqui no Ceará. Brasil Sorridente? 1.900 equipes atuando no estado. Desemprego? Uma das menores taxas em 8 anos. E o preço do remédio? Até 90% de desconto no Farmácia Popular. De graça para quem recebe o Bolsa Família. E pouco a pouco, o Ceará e o Brasil seguem no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Caminhos da Aposentadoria. O nosso encontro esclarecendo as suas dúvidas na área do direito previdenciário neste final de semana, neste sábado, professor Paulo Bacelar. É isso mesmo, Marco. Neste sábado, a partir das 7 horas da manhã, eu estarei aqui com você para poder responder as perguntas dos nossos ouvintes. Pode participar enviando a sua mensagem no nosso WhatsApp, 859-9273-4353. Até lá, professor. Até lá, Marcos. Caminhos da Aposentadoria. Alerta geral. 7 horas e 35 minutos.